Quando pronunciamos o nome Jesus, raramente pensamos na longa viagem que ele percorreu até chegar até nós. Essa palavra sagrada atravessou séculos, idiomas e impérios, desde o hebraico antigo até o português moderno. No início era Yehoshua, Yahweh é salvação. Com o tempo, tornou-se Yeshua, a forma usada por seus contemporâneos. Traduzido para o grego, virou Jesus no latim Jesus, e séculos depois, ganhou a forma que hoje conhecemos, Jesus. Cada sílaba carrega ecos de fé, história e cultura. Não é apenas um nome. É uma herança espiritual que atravessou milênios sem perder seu sentido original. Deus é salvação.